Meu nome é Lucas e hoje iremos falar com o professor Jean, que leciona essa matéria. Gostaria de se introduzir um pouco? Claro, Lucas, a gente pode falar hoje, né, como vocês me convidaram aí sobre a disciplina de desenvolvimento Web 2. Eu sou o professor Jean, sou professor do Instituto Metrópole Digital, né, e tenho atuado aí nessa área de desenvolvimento web para dispositivos móveis. E hoje, né, como é de conhecimento geral aí, já é uma informação aí já muito disseminada, né, os sistemas web modernos, né, a arquitetura desses sistemas web, eles estão basicamente divididos em duas partes, né? Eu tenho o que a gente chama de front-end, que é o que vai lidar mais diretamente ali na interação com o usuário, na experiência do usuário, né? O que, em termos aí populares, o que o usuário vê, né, e o que ele consegue interagir. E eu tenho a outra parte desse sistema web, que é o que a gente chama de back-end, que é a parte ali onde vai ficar do lado do servidor, que não tem ali a interação visual do usuário, mas é onde é processado a regra de negócio, onde é processado a lógica ali do teu sistema, onde vai ser processado a persistência dos dados, tá? A comunicação com o banco de dados. Então, de maneira genérica, né, a gente tem essas duas grandes partes. E aí, por que eu expliquei isso? Porque a disciplina de Sistema Web 2 é voltada para o desenvolvimento back-end, tá? E aí, obviamente, sistemas web 1 foca mais na parte do front, né? Utilizando ali as tecnologias de HTML, CSS, JavaScript, no geral, e a disciplina de Sistema Web 2 foca nesse desenvolvimento do back-end, né? Aquele desenvolvimento ali para o servidor, de APIs e tudo mais nesse sentido. Então, essa é a breve introdução aí da disciplina, beleza? Ah, beleza. Então, no caso, a matéria de desenvolvimento Web 1, ela é mais voltada, por exemplo, ao que o usuário está vendo e interagindo, é isso? Isso, perfeito. Essa é o que a gente chama ali da experiência do usuário, né? O UX. Então, é o que o usuário consegue ver, o que o usuário consegue interagir. Então, vai ser uma preocupação maior nesse sentido, né? Então, a gente vai estudar ali em Web 1 as ferramentas, né? As arquiteturas, as formas de eu implementar essa parte do front do meu sistema web, né? Essa parte que tem essa interação ali com o usuário, que o usuário consegue lidar, né? Então, por exemplo, todo mundo aí já acessou um sistema web que tem lá um formulário que você vai preencher, você vai os dados, né? Você vai apertar um botão, você vai clicar, vai ver umas imagens passando, toda aquela customização, né? Todos aqueles componentes que você consegue ver ali, aquelas cores, aquelas animações, tudo isso faz parte ali do que a gente chama de front, né? Então, essa camada de implementação, ela fica voltada para essa parte do sistema. Mas aí voltando aí um pouquinho nessa descrição, né? Então, todo mundo já passou, por exemplo, por um formulário. E aí você submete esses dados, né? Você vai mandar lá, você vai fazer o seu login, isso vai ser processado em algum canto. Para onde é que esses dados vão, né? Onde é que eles são armazenados? Onde é que é feita aquela verificação se é o seu e-mail e se é a sua senha, tá? E aí, isso é o que a gente chama mais, entra mais no ramo chamado de regras de negócio, né? De especificações ali de Uhum. segurança, das implementações, e isso tudo é processado na outra parte do sistema que seria o back-end, tá? Então, essa é a divisão prática. Então, essa matéria, ela é muito importante, assim, para o mercado de trabalho dos estudantes, né? O estudante já pode sair, passando pelo desenvolvimento Web 1 e 2, já pode sair desenvolvimento de um site, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. São disciplinas aí que, em termos técnicos, né, capacita o aluno ali tecnicamente para que ele tenha toda a visão do negócio, né, de como é que ele pode implementar um sistema web moderno, arquitetado dessa forma, né, dividido entre front e back-end, para que sim, né, ele tenha as capacidades aí para atuar, ter uma atuação direta ali no mercado de trabalho, ou criar o seu próprio projeto, né? A gente sabe que com hoje em dia, com esse avanço das tecnologias de informação, aplicativo móvel, website, hoje em dia também é muito comum a gente gerar um produto a partir daquilo ali, né? Então também abre essa possibilidade, né? Só basta você ter a ideia, né? Você tem a ideia e ter as ferramentas básicas ali para que você possa construir também o negócio, né? Então a ideia essa, né? Capacitar o aluno dentro ali das tecnologias mais utilizadas, né? Mais modernas do desenvolvimento web, mostrar para ele como é que esse sistema é arquitetado, né? Como é que a gente arquiteta esses lados, né? O front e o back, e como é que eles interagem entre si. Esse é um ponto importante também, né? Como é que eles conversam, como é que eles se comunicam, como é que eles trocam as informações. Então, trocando, né, também as informações, provavelmente os alunos do BTI certamente já ouviram falar nessa expressão,
é o que a gente chama de full stack, né? Ou seja, o programador que ele consegue, o desenvolvedor que ele consegue passar por todas as camadas da aplicação, né? Então, tanto o front, quanto o back, quanto a integração ali com o banco de dados. Então, ele sai com esse perfil de desenvolvedor full stack, passando pelas duas disciplinas, né? E aí, claro, que vai ter um núcleo central ali no desenvolvimento Web 2, que é a programação restrita ali para o back-end, tá? Uhum. Teria como falar um pouco sobre a metodologia abordada para o ensino dessa matéria? Claro, assim, normalmente, Lucas, obviamente a disciplina vai variar com o professor que vai ministrar a disciplina, né? Ele pode ter abordagens diferentes, tá? Mas eu vou falar um pouquinho da que eu adoto, lecionando a disciplina de sistemas Web 2, e aí, claro, né, puxando ali para o que é normal, o que é natural que se aplique numa disciplina como essa, né? A disciplina de desenvolvimento, não só especificamente de web, né, mas de desenvolvimento em si, é uma disciplina que ela é intrinsecamente prática no sentido de que os alunos vão precisar exercitar, vão precisar colocar a mão na massa, né, codificar, fazer as suas implementações, para que eles consigam ir aí assimilando os conceitos passo a passo. Então, é uma disciplina muito prática, né, o que a gente costuma chamar de hands-on, onde o aluno vai estar ali sempre sendo desafiado a fazer determinadas implementações. Tá? Então, normalmente a metodologia, a gente volta nesse sentido, né, é o que a gente chama de aprendizagem baseada em problemas, tá? A aprendizagem baseada em projetos. A gente vai passando ali o que eu costumo chamar de mini projetos, problemas específicos, né, para os alunos irem desenvolvendo, projetos com características, né, que eles vão encontrar, de certa forma, claro, salvo as devidas proporções, num trabalho, num projeto de pesquisa, num projeto pessoal, né, de portfólio que eles vão desenvolver. Então, a gente sempre tenta pegar esses pontos que vão ser úteis para os alunos na sua vida, né, no seu dia a dia aí profissional. Então, a ideia é essa, né? Então, a gente traz uma aula ali demonstrativa. Então, gosto de trazer um projeto prático. Ó. Esse aqui é o projeto, assim que a gente começou a implementar. Vou explicando ali os passos a passos, como é que você implementa, como é que você vai executando determinadas tarefas. E aí, para que a gente possa fazer a avaliação desse aluno, a gente passa um projeto. Ó, vocês vão fazer um projeto que vai precisar cumprir esses requisitos, vai precisar ter um desempenho tal, vai precisar ter uma determinada funcionalidade, né? E aí, dando um exemplo mais prático, né? Como eu já falei, o Web 2 trabalha muito com o back-end, o back-end vai conversar com o banco de dados. Então, por exemplo, numa aplicação dessas, eu vou pedir que vocês peguem esse projeto de vocês e ele tenha uma comunicação com o banco de dados e vocês vão precisar salvar os dados ali que está sendo processado, que está passando pela tua aplicação. Tá? Então, simula diversos cenários reais. Né? Então, a gente vai pegar um projeto, um problema, alguma coisa nesse sentido, passar para os alunos e os alunos vão desenvolver, né, aquela aplicação para resolver aquele determinado problema, para que possa ser aplicável ali naquela determinada área. Então, normalmente, óbvio, não posso garantir que vai ser 100% assim, vai variar com os professores, mas pela minha metodologia, né, pela metodologia que eu aplico e o que eu vejo como mais prático, numa disciplina que é aí em sua essência prática, né, os alunos vão precisar botar ali a mão na massa para desenvolver, é isso que a gente aborda, tá? Então não é aquela disciplina que vai ter a prova, que os alunos vão precisar ali fazer aquela estratégia de avaliação mais tradicional. Não, muito pelo contrário, vai ser uma aula ali até mais prática, onde os alunos vão fazer ali junto comigo uma determinada implementação, em alguns momentos eu vou mostrar como é que se faz determinadas implementações, e aí vou passar um projeto, vou passar um problema para eles resolverem, utilizando os recursos que eles viram em sala de aula. Né? Então, por exemplo, como é que eu vou garantir a segurança do meu sistema? Que o usuário que está acessando ele é quem ele realmente diz ser, né? Que é um usuário autenticado. Então, esse é uma espécie de problema que a gente lida ali com a segurança de acesso a essas informações do lado do servidor e por aí vai, tá? Então, poderia listar diversos problemas que a gente vai trabalhando, mas sempre nessa perspectiva prática. E aí, já para concluir essa parte final da metodologia, como é que seria a avaliação, né? Então, a avaliação, os alunos vão apresentar esse projeto, né? Então, normalmente eu divido eles ali em grupos, mas também fica a critério dos alunos, eu não gosto de restringir, obrigar ali essa divisão obrigatória de grupos, tem gente que prefere trabalhar sozinho, então, eles vão apresentar o problema o projeto que a gente desenvolveu foi esse, a gente fez assim, utilizou esse recurso outro que a gente precisava colocar, e aí eu vou avaliando por esses pontos, né? Eu coloco diversos pontos que teu sistema precisa ter, e aí tudo que você vai implementando vai pontuando. Então, normalmente é assim, é um negócio ali mais dinâmico, né?
sempre tento trazer aí como se fosse um dia a dia de trabalho mesmo, né? Aluno que participa já de um projeto de pesquisa, que tem um dia a dia ali mais dinâmico, que precisa desenvolver em time, que tem mais de um desenvolvedor. Então, essa é a interação que a gente tenta simular ali em desenvolvimento Web 2, beleza? Você falou de banco de dados e existe algum framework que possa ajudar o aluno a facilitar o desenvolvimento essa integração do front-end com o back-end? Pronto, na verdade, é porque é o seguinte, né? A gente divide, né? A gente tem essa ideia de dividir o sistema ali em camadas, né? De front e back. É, claro, vou dar um passinho para trás antes de explicar a tua pergunta. Existem os sistemas que é o que a gente chama de sistemas monolíticos, né? Que é como se fosse um sistema fechadão, onde está rodando a parte de regra de negócio ali e também está rodando a parte que o usuário interage, né? O que a gente chama aí de template engine para fazer essa apresentação das informações. Então, eu tanto processo as informações, processo a minha regra de negócio, processo o que o usuário precisa ver e apresento essas informações para ele dentro da mesma camada, do mesmo bloco de sistema, né? Por isso que a gente chama monolítico. E aí essa comunicação ela é direta, né? Porque está tudo sendo processado no mesmo lugar. Quando eu preciso lidar com sistemas distribuídos, né? Um sistema web moderno é uma aplicação distribuída, onde eu tenho a minha aplicação, que eu chamo de front-end, e tem a aplicação do back-end, e preciso comunicar essas informações, o que a gente usa, na verdade, Lucas, é o protocolo HTTP, né? Você já deve certamente ter ouvido falar, né? Quem já acessou algum site já viu lá, coloca lá http, www, né? O HTTP, na verdade, é um protocolo de redes, e aí, claro, a especificação desse protocolo é visto na disciplina de redes de computadores, né? Mas é basicamente esse protocolo é o que estabelece essa comunicação, que é a comunicação cliente-servidor, tá? É baseado em requisições e respostas. Então, o que que acontece? O meu sistema front, que é onde o usuário está operando as informações, está inserindo um dado, está preenchendo um formulário, está apertando um botão, está clicando no link, ele está mexendo lá, interagindo com o sistema de alguma forma, e digamos que ele aperta um botão para submeter dados de um formulário, ou ele clica num link para carregar uma página. Ele vai clicar lá no link para acessar uma determinada página. O que acontece? Ele está fazendo, na verdade, uma requisição. Então, meu sistema front percebe, opa, ele está fazendo uma requisição, ele quer ver essa página, ele quer ver esse dado. O que esse sistema faz? Via protocolo HTTP, e aí dentro do protocolo HTTP eu tenho aí diversos métodos, tá? O mais comum que a gente utiliza é o GET, por exemplo, para trazer determinadas informações, tem o POST, e aí não vou entrar em detalhes, porque os detalhes desses métodos é da disciplina de redes, mas o meu sistema front, o meu sistema front faz é fazer uma requisição. Ele passa uma requisição HTTP para o meu outro sistema, que é o back, informando para ele o que ele quer. Ó, eu preciso dessa página, eu preciso desse dado, eu preciso validar esse usuário, e o meu sistema lá no back recebe essa requisição, processa esse dado, né, processa a resposta para o cliente e envia a resposta. Então, por isso que ele chama ali esse sistema de requisição e resposta. Front faz uma requisição ao back e o back envia a resposta via protocolo HTTP, tá? E aí essa forma de se comunicar, que esses sistemas se comunicam, tá? É via rede. Então essa é a estrutura básica de comunicação. Inclusive, essa é uma boa pergunta você ter feito isso, porque essa é a primeira aula da disciplina de desenvolvimento web, tá? Isso que eu acabei de falar aqui para vocês, obviamente de uma maneira extremamente resumida, é como a gente introduz a disciplina, né? A gente vai falar dessa arquitetura de front, de back, o que esse sistema back faz, vai cuidar das regras de negócio, vai cuidar da segurança, mas logo em seguida, esse é o próximo passo, né? Na primeira aula, eu já costumo explicar isso, como é que esses sistemas se comunicam, né? O que eu preciso fazer, ou o que eu preciso entender, na verdade, né? Que eu não preciso fazer isso, mas eu preciso entender essa comunicação, tá? E é baseado no protocolo HTTP em requisições e respostas HTTP, essa comunicação estabelecida. Então, na verdade, esse é um padrão web, né? Esse não é um padrão específico aí desse tipo de sistema, é um padrão web de requisição. Tanto que você vai acessar um site, você já coloca lá o HTTP, porque certamente você está fazendo a requisição de um serviço, tá? Então, passa pelo esse protocolo HTTP e aí que eles vão estabelecer essa comunicação. Beleza? Uhum. Sobre a matéria, você sabe dizer um pouco, mais ou menos, o feedback dos alunos, se eles são bons, tipo, nesses projetos que é passado para eles e tudo mais?
Olha, Lucas, depende de semestre para semestre, tá? Depende, obviamente, ali do interesse da turma. Às vezes a gente tem alunos que os alunos já têm experiência, os caras já trabalham em projeto, já têm uma experiência profissional, e aí é inevitável existir um maior destaque desses. Tem alunos que chegam muito verdes, né? Que é o que a gente chama ali, que está vendo aquele conteúdo pela primeira vez, ou seja, ele está criando uma certa maturidade ainda para desenvolver as habilidades dele dentro da disciplina. Então, não existe uma fórmula, não tem um número pronto sobre isso. A questão é que é uma variável, né? Varia de semestre para semestre. Mas a minha perspectiva geral é que, no geral, eu vejo bons projetos, tá? Tanto daqueles alunos que estão chegando ali agora, que estão aprendendo ali do início, quanto dos alunos que já têm uma determinada experiência, né? Já têm um conhecimento prévio sobre o desenvolvimento para o back-end. O que eu vejo no geral que são projetos bem desenvolvidos, são projetos que atendem minimamente os critérios que a gente passa para eles, até porque, até pela própria natureza, né, da disciplina, por ser algo ali mais prático, né, o que o cara vê acontecendo, ele vai implementar, vai forçar a lógica dele, você vai precisar colocar outras disciplinas em prática, né, então eu até costumo conversar bastante isso no primeiro dia de aula, vocês estudaram bastante programação estruturada, orientação a objetos, então são conceitos ali que vocês vão precisar retomar nessa parte do desenvolvimento Web 2 e é comum que os alunos gostem, né, que motive os alunos a se esforçarem um pouco mais ali, a se dedicar um pouco mais, porque eles sabem que, é uma disciplina importante para o crescimento técnico deles, do ponto de vista ali de negócio, né, do que eles podem ali, por exemplo, já trabalhar em seguida, já trabalhar imediato, né, não ponderando importância da disciplina, todas as disciplinas têm a mesma importância, e a característica de Web 2 é dar essa capacidade técnica já de atuar ali diretamente de uma maneira mais profissional. E aí os alunos se interessam, né? Eles têm esse interesse maior, eles têm essa dedicação maior, natural, pela própria natureza da disciplina, e pelo que a disciplina também cobra, né? Assim, eu estava falando, né? A gente não tem aquele modelo tradicional de avaliar, de colocar uma prova e tudo mais. Mas isso não quer dizer que não seja a mesma dificuldade de outras disciplinas que seguem essa forma, entre aspas, mais tradicional, né? Então, também vai ter dificuldade ali de cumprir os requisitos do projeto, vai ter prazos definidos para se trabalhar, tem a interação em time, né, para tentar desenvolver o que a gente chama hoje de soft skills, né, que são as capacidades ali mais de lidar no dia a dia, de trabalhar em equipe dos alunos. Então, tem vários pontos aí que vão influenciar nisso, mas em termos da qualidade do que é desenvolvido, da qualidade dos projetos, para o nível de graduação, para os alunos que algumas vezes estão vendo aquilo ali pela primeira vez, né? Ou apesar de já ter uma determinada experiência, estão lidando ali em grupo com outros alunos que não têm, é uma interação muito bacana, então é uma troca de experiência muito bom. Eu vejo no geral como bastante positivo os projetos que a gente consegue desenvolver ali nas turmas de Web 2. Beleza? Então, tipo, realmente essa matéria ela já prepara bastante o estudante para o mercado de trabalho. Tipo, sair já dela e já poder arranjar um estágio, por exemplo. Você sabe dizer se dá estudantes que terminaram essa disciplina, sai algum projeto de pesquisa, uma extensão? Olha, Lucas, eu não vou conseguir te dizer assim com certeza, mas uma pessoa específica, né, um aluno específico, mas certamente é uma disciplina que dá um conhecimento técnico já sólido para que os alunos consigam atuar num projeto de pesquisa, num projeto de extensão, num estágio que já envolva essa espécie de desenvolvimento, né? Então ele não vai chegar ali mais verde e vai ter que aprender lá dentro e tudo mais. Ele já conseguiu ver ali no dia a dia, no desenvolvimento dos projetos, na atuação em grupos, né, trabalhando, desenvolvendo esses projetos, mais ou menos como vai ser esse dia a dia. Então, por exemplo, eu sempre, nesse desenvolvimento dos projetos, eu peço para eles fazerem um desenvolvimento colaborativo, utilizando alguma ferramenta de versionamento de código, que é, por exemplo, o Git, né? Os alunos utilizam o GitHub, poderia ser o GitLab também, que é uma coisa que em qualquer projeto de pesquisa, estágio, trabalho que eles vão lidar, eles vão precisar ter um conhecimento de uma ferramenta como essa, né? Então, existe esse preparo, né? É pensado dessa forma, para que eles possam se capacitar tecnicamente, né? Tanto em termos acadêmicos quanto em termos profissionais ali também, né? Dá essa possibilidade, começa a expandir essa possibilidade para eles e até tem uns casos de alguns alunos até mais entusiastas, né, que normalmente a gente escolhe uma determinada tecnologia, né,
para tecnologia base, onde a gente vai desenvolver nossas aplicações, onde os alunos podem desenvolver os projetos, mas abre também para outros frameworks, outras plataformas, outras tecnologias de desenvolvimento back-end que eles podem utilizar, e aí, ou que já utilizam um determinado estágio, aí eles têm a oportunidade de ainda melhorar ainda mais a capacidade que eles têm ali, tá? Então, o foco sempre é esse, né? Sempre é pensar ali, tá, se esse cara tivesse agora no dia a dia de um time de desenvolvimento, dentro de uma empresa, tendo que desenvolver um produto, né? Como é que ele ia lidar, o que ele precisaria saber minimamente ali, com as competências necessárias. Então, existe esse foco sim, e aí, claro que depois da disciplina, é comum, né, que os alunos apresentem isso em entrevistas, né? Então, vai fazer uma entrevista para um projeto de pesquisa. Ah, tem o meu portfólio pessoal que eu já desenvolvi aqui, esse sistema tal e tal e tal. Então, é uma oportunidade que os alunos têm para começar a montar um portfólio, né? Montar projetos ali, ter esse conhecimento técnico, experiências ali em grupo, que certamente vão acabar contribuindo para o futuro profissional, seja imediatamente, né? Ou seja, indo na sequência dos passos que cada um deve conseguir. Beleza? Beleza. Em suas palavras, com suas palavras, como você definiria um estudante nota 10? Estudar laterais é complicado, né? Porque assim, tem vários pontos, né? A gente não pode só querer que, pelo menos aí já dando a minha opinião em relação a isso, né? Que querer que seja o melhor cara tecnicamente, que é o cara que está lá em todas as aulas e o cara faz tudo e está tudo perfeito no sistema dele, né? Eu acho que é um conjunto de atribuições, né? Às vezes, como eu tinha até comentado aqui na outra resposta, né? Sobre soft skills, né? Que são ali as capacidades interpessoais, digamos assim, de conversar, de saber lidar em grupo, né, de ajudar um colega quando o colega precisa. Então, também são capacidades interessantes. É difícil, é mais difícil a gente conseguir mensurar isso, né? E traduzir em uma nota. Muitas vezes a nota ela não traz ali muita informação sobre outros aspectos dos alunos, a não ser o mais técnico, né? Mas, do meu ponto de vista, eu sempre tento ponderar outros pontos também, né? Qual é a capacidade do aluno de apresentar esse trabalho que ele desenvolveu, né? Às vezes o cara desenvolve um projeto assim excelente, tecnicamente cumpriu todos os requisitos, mas chega na hora de apresentar, ele não tem ali aquela capacidade necessária para vender o produto dele, né? Quando a gente vai apresentar, quando eles vão apresentar o trabalho, eu sempre brinco e dizer, ó, eu sou um investidor aqui e aí vocês vão ter aí os 5 minutos para apresentar o projeto de vocês, para fazer pitch ali de vocês, para ver se eu compro a ideia de vocês, para ver se eu vou investir, né? Então, é, é uma forma também de avaliar, né, a capacidade do cara de conseguir ali explicar, sintetizar as ideias. Então, eu tento sempre puxar, porque o grande padrão o padrão, né? E eu vou dizer aí na média. Os alunos têm um bom conhecimento de desenvolvimento, tá? Então, eles vão conseguir normalmente, com o esforço ali necessário, desenvolver, atender os projetos, mas é legal, eu gosto também de puxar esse outro lado, né? O lado mais interpessoal, além de liderança também dentro dos grupos. Então, quem é que vai ser o líder ali do grupo, que vai estar puxando ali, que vai estar vendo as tarefas, acompanhando, gerenciando dentro do grupo ali de desenvolvimento, né? Então, tem outros pontos que a gente gosta de ver, de observar, claro. Aí o mais tradicional também, né? A participação em turma, o interesse ali do aluno. Às vezes tem um aluno que não participa tanto, mas que ele ali desenvolve e consegue fazer tudo ali sem muitos problemas. Então, varia, né? Não tem uma fórmula pronta ali, uma fórmula perfeita para isso. Mas dentro do contexto da disciplina, é claro, é um aluno que ele vai ser esforçado ali tecnicamente, não precisa ser um aluno que já estudou, que já trabalha com isso. Né? A disciplina ela não é montada para quem já sabe alguma coisa, já tem uma noção. Ela é montada sim para quem está vendo pela primeira vez. Então, o aluno que ele consegue acompanhar, que ele consegue fazer ali os projetos, né? Além do projeto, cada unidade tem um projeto, né? Acho que eu esqueci até de falar isso na metodologia. Cada unidade tem um projeto, mas cada unidade também tem mini projetos. Então, esses mini projetos, eles são individuais, os alunos fazem sozinho, e o projeto da unidade é em grupo, né? Então, eu avalio também esses mini projetos, os alunos que conseguem ali fazer do início ao fim, conseguem acompanhar bem, então tem vários fatores aí para ponderar o que seria o aluno o 10 ali de desenvolvimento web, mas normalmente o cara que acompanha as aulas, que esclarece as dúvidas, que faz os mini projetos, se esforça nos projetos, não necessariamente vai cumprir todos os requisitos, mas passou por todas as etapas, né? Ele conhece ali tudo que foi ali conversado, pedido,
tá? E também não só que vai ficar ali 100% do tempo programando, né? Claro que vai variar de perfil para perfil de aluno, mas que também vai ter e vai conseguir desenvolver aí habilidades interpessoais, que é fundamental hoje em dia, né? Essa capacidade aí de flexibilidade também, é uma coisa que as empresas também buscam nos talentos aí da tecnologia. Só uma pequena dúvida aqui em relação a. Tipo assim, o aluno, você tem um número N de alunos que apresentam uma certa dificuldade de, vamos falar, programar, entendeu? Existe alguma metodologia que você faça para que eles tenham ter um foco melhor, conseguir absorver o conteúdo ou os códigos que a linguagem apresenta? Pronto, Thaleson, é o seguinte, em tese, né, para chegar na disciplina de desenvolvimento Web 2, o aluno ele já tem passado pelas disciplinas mais introdutórias de programação. Então, teoricamente, espera-se que o aluno não chegue com dúvidas ou com dificuldades básicas, né? Que ele entenda ali todo o processo da programação estruturada, que ele entenda, não necessariamente em todos os detalhes, né? Até porque não dá para exigir isso, os tópicos, né? Os pontos básicos da programação orientada a objetos. Então, existe essa expectativa, até por ser ali disciplinas que são pré-requisitos da disciplina de desenvolvimento Web 2, que o aluno já chegue num determinado nível ali de entendimento de programação. Tá? Mas, é claro, a disciplina de desenvolvimento Web 2 ela não está focada ali em especificar, por exemplo, a melhor estrutura de dado que o aluno precisa implementar para aquele tipo de problema, o melhor código possível, o código mais otimizado possível. Né? Ela tá preocupada em desenvolver uma solução web. Tá? Como o aluno vai desenvolver isso, se vai ser da melhor forma possível ou não. Assim, claro, né? A gente sempre vai orientar para dizer, ó, a melhor prática é essa, né? O modelo que tende a ser melhor nesse caso, porque isso aí varia de caso a caso, problema a problema, aplicação a aplicação, e até da própria plataforma que está sendo utilizada para desenvolver, isso varia. A gente aponta os caminhos, mas não existe essa preocupação específica em relação a isso. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, a orientação que a gente recomenda, principalmente ali no início, é se chegou em desenvolvimento web e ainda apresenta uma certa dificuldade com alguns tópicos da programação, é voltar, né, dar um passinho para trás, pega um livro. Hoje, só o que tem aí é tutorial na internet, né? Vocês, alunos, certamente aí devem conhecer diversos canais, seja no YouTube, seja em outros cantos, para tentar pegar ali, de repente, alguma coisa que ficou em defasagem para correr atrás. Do meu lado, eu sempre tento ali no início também da primeira semana já fazer uma revisão minimamente, pelo menos, de programação orientada a objetos, tá? Que é um dos pontos importantes para a disciplina de desenvolvimento web, né? Para fazer as implementações de regra de negócio ali do lado do servidor. Então, eu tento fazer uma revisão ali dos tópicos principais, mas assim, também não é uma preocupação gigantesca ser aí craque na lógica de programação, né? Acho que a gente, na verdade, pelo que é desenvolvido, é muito mais na forma como a aplicação está arquitetada, se a sua arquitetura é uma boa arquitetura para ser uma aplicação robusta, uma aplicação que é escalável, uma aplicação que é segura, do que ficar aí muito fechado nesse sentido. Tá? Mas aí, óbvio, né? Isso aí varia de aplicação para aplicação, de projeto para projeto. Então, não tem uma resposta aí também pronta para isso, varia, e existem essas duas recomendações, né? O aluno precisa identificar, precisa reconhecer, de repente, algum déficit que ele tenha ainda ali sobre algum tópico anterior de programação, a programação mais básica, uma lógica, uma estruturada, orientação a objetos, precisa dar uma corridinha ali atrás, e também da minha parte, pelo menos ali no início, a gente já tenta pontuar o que, ó, isso aqui é importante. Se alguém não lembra disso aqui, vamos rever, vamos procurar alguma coisa aí para a gente tentar ajustar, tentar acompanhar esse nível, para que ande todo mundo ali mais ou menos no mesmo nível. Beleza? Beleza. Então, eu acho que é isso. Obrigado, professor, pela presença, por dedicar o seu tempo para esse podcast. E é isso, pessoal, e até mais. Beleza, Lucas. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o Web 2, né, o desenvolvimento aí para o back-end. E certamente, se vocês forem pagar a disciplina, é uma disciplina aí que
assim, modéstia à parte, né? E claro, eu sou suspeito para falar porque eu sou um dos professores da disciplina, mas é uma disciplina muito, muito interativa, né? Muito prática. A gente sempre tenta abordar ali qual que seria o dia a dia de trabalho do aluno, de atuação num projeto de pesquisa, que ele precisa ser desafiado, que ele precisa é, desenvolver, precisa enfrentar ali determinados problemas. E aí a gente tenta trazer isso ali para um dia a dia de sala de aula para que ele possa ir maturando, né? Ele possa ir criando essa maturidade, essa, essa capacidade, não só técnica, mas pessoal também, de lidar ali nesse dia a dia. Então, certamente é uma disciplina que traz esse, esse compromisso aí de desenvolvimento técnico do aluno, pessoal também, beleza? E aí, fortalecendo aí, agradeço o convite, a oportunidade, e se surgir outras dúvidas, né, o pessoal que estiver assistindo depois, vocês mesmos, né, vocês podem passar o meu e-mail, aí, quando estiverem publicando o vídeo, e podem ficar à vontade para entrar em contato comigo, tá com uma dúvida que eu não falei aqui especificamente, né, entre em contato, vai lá na minha sala B311, às vezes eu estou ocupado, mas bate lá que a gente conversa, ou manda um e-mail, beleza? Então fica aberto aí também a conversar com vocês, beleza? Beleza. Até mais. Beleza. Valeu, professor. Valeu, Obrigado. pessoal. Até mais, de nada.